mensageiro da paz, que no céu hoje está. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso canal do Brasil Terra de Santos. Estamos aqui em mais um mês, mais uma entrevista. Essa já é o 10º vídeo do nosso canal, a 9ª entrevista. E com muita alegria nós chegamos a um estado diferente, não é, do Brasil. Já percorremos aí norte, sul, leste, oeste praticamente. E agora chegamos ao querido estado de Santa Catarina para contar a história do padre Aloísio Boing, servo de Deus, padre Aloísio Boing, uma história belíssima. Então, se você quer saber mais sobre a vida do santo, sobre a vida do padre Aloísio, acompanhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você gosta desse tema dos santos brasileiros, dos santos que viveram em missão no Brasil, com certeza vai te fazer muito bem, vai te inspirar. E para ajudar a contar a história de hoje, a nossa entrevistada também vem lá de Santa Catarina, a irmã Edna Bittencourt. Boa noite, irmã, bem-vinda. Boa noite, Fábio, boa noite, Lívia, que bom estar com vocês nesse programa Brasil Terra de Santos. Obrigada por essa entrevista, por nos ajudar a divulgar a causa de beatificação do Padre Aloísio, né? E que bom, hoje é véspera do dia 17, dia devocional do Padre. Amanhã estamos celebrando 15 anos que o Padre Aloísio está no céu. Então, é um motivo de alegria e de gratidão estar falando com vocês justamente neste dia. Sim, estamos na véspera aqui e assim a gente, próximo da data, claro, esse vídeo vai ao ar no dia 17, o dia da memória do Padre Aloísio. Então, a gente, pertinho da data, a gente tem mais o cheiro, não é? Da santidade desse homem que tanto viveu o amor e a caridade. Então, irmã, a nossa história começa lá em 1913, no nascimento do Padre Aloísio. Então, para a gente entender em que contexto nasceu o Padre Aloísio, não é? Tem até a data curiosa que ele nasceu, não é? Em que contexto nasce, como era a família dele, como foi esse início da vida do Padre Aloísio. O Padre Aloísio é natural de Vargem do Cedro, do sul de Santa Catarina, né? Ele é distrito de São Martinho, a terra do povo alemão, né? De origem alemã. E o Padre Aloísio é de uma família bem religiosa. Ele mesmo falou que nunca viu os pais discutir ou brigar. E de uma família que rezavam diariamente, né, seus pais. Seu pai tinha uma influência muito grande no local, lá em Vargem do Cedro, seja na questão religiosa e na questão civil. Eles rezavam diariamente todos os horários, nas refeições, então foram educados nesse sentido de uma vida religiosa muito bonita e numa vida de família muito bonita. O pai dele foi por 20 anos também maestro de coral e eles amavam muito o canto, né? Vargem do Cedro é até conhecido por isso. Então, a infância do Padre Aloísio se deu lá em Vargem do Cedro e foi uma infância muito bonita e onde ele viveu de um modo muito bonito, seja com a sua família e com os parentes que lá viviam. E uma história muito bonita, mas também muito simples, não é? Era uma infância muito simples, que depois vai ser uma marca do Padre Aloísio, né? Uma pessoa extremamente simples, né? E logo aos 11 anos, né? Depois a gente entende o contexto da época, logo aos 11 anos, o Padre Aloísio, a um convite do então Padre Inácio, né? Decide entrar no seminário, né? Ele até conta uma história curiosa do porquê aceitou o convite para o seminário, mas o que a gente sabe é que, através dessa simplicidade da vida dos pais e através dessa vida de oração dos pais, do exemplo dos pais, o Padre Aloísio já foi se
estagiando, não é? Já foi entendendo qual era a vocação dele. Então, como foi esse período de decidir entrar para o seminário, não é? E essa entrada? O que você falou é bem verdade. O padre vivia com simplicidade, tanto assim que ele ia no riacho e ele se via lá, né? Se espelhava dentro e corria dizer para a mãe que ele tinha um outro menino igual a ele lá no riacho, né? Porque água límpida, né? E quando o pai plantava pinhão, ele ia atrás recolher, tirava, né, da terra os pinhões, porque ele pensava que o pai estava escondendo, né? E ele corria para a mãe e dizia que tinha achado só alguns pinhões. Gostava de brincar, de celebrar missa. Ele sempre exerceu autoridade por ser o mais velho, com as irmãzinhas, também com os vizinhos. Celebrava a missa e usava como hóstia, cortava a banana, né? Então, em rodelinha, e fazia as homilias, assim, orientando como deviam se comportar na igreja, principalmente a roupa, como deviam se vestir. Então, essa foi a infância do padre Aloísio, e gostava de pescar, limpar peixe. Muitas vezes eles estavam trabalhando, de repente, como criança, ele deixava tudo e ia pescar. E as irmãzinhas dele diziam, não, se ele ia pescar, elas também iam pescar com ele, né? E o padre, lá é o local também onde tinha os padres do Sagrado Coração de Jesus, onde motivaram e convidaram, e um dos motivos que ele fala e dizia isso rindo, que era queria vir para o seminário para comer pão branco, né? Porque lá o pai, inclusive, dele tinha serraria e tinha tafona. Então, eles comiam bastante pão de fubá. E essa entrada, né, aos 12 anos, e aqui aos 11 anos, e aqui contextualizando, não é? Então, praticamente ali a criança, o pré-adolescente, não é? Ele entrava no seminário nessa época, então fazia toda a formação escolar, não é? Depois fazia as graduações, a filosofia, a teologia, não é? Fazia ali, no caso era uma congregação, fazia também todo esse ritual inicial de uma congregação para depois ser ordenado. Então, apesar de começar com 11 anos no seminário, a ordenação não era com tão pouca idade. Mas aos 11 anos, né, alguém que nunca tinha saído daquele vilarejo, porque Vargem do Cedro é um vilarejo, não é? Alguém que nunca tinha saído dali, de repente sai para uma viagem, apesar de estar no mesmo estado, ainda no estado de Santa Catarina, uma viagem longa, não é? De muitos desafios, não é? Então, a senhora poderia descrever um pouquinho essa viagem e aí já entrar como foi esse período no seminário, né? Porque significava um período longe da família, sem contato, porque os contatos eram limitados à época, praticamente por cartas, né? Como foi esse período digamos, da adolescência do padre Aloísio? Né? A saída do padre Aloísio, havia uma grande dificuldade de locomoção, né? Então, a primeira saída dele foi a cavalo, depois foi de lancha, depois trem, e o trem disse que era daquele que era movido, né, a carvão, que saía faísca por tudo, nada cômodo, os assentos, e chegando em Itajaí, então foi daqueles caminhões que levavam passageiros, que era de antigamente. A viagem bastante longa, bastante cansativa, que ele sempre dizia rindo, né, que quem não tinha vocação acabava tendo, né, até pelo sacrifício de chegar ao destino. O padre sempre falava com alegria sobre a vida de seminário, nunca se arrependeu. Então, ele levou 3 anos para voltar para casa. Nesse meio tempo, nasceu o irmão dele, que também se tornou padre, que é o padre Henrique, o irmão mais novo dele. E foi um menino aplicado, eu creio que um menino normal de seminário, né? Fazendo as suas artes também, tendo seus momentos descontraídos, mas gostou sempre de estudar, e se dedicava aos horários, que não é fácil, né, para quem vem de uma família, ter os seus horários bastante rígidos, né, de levantar e de estudar,
como ele gostava de estudar e recebia muito isso do pai, que gostava muito de ler, de estudar, e era um homem bastante instruído, isso o Padre Aloysio herdou. Então, ele se dedicou nesse ponto, tanto na formação, seja no seminário menor, na filosofia e na teologia, onde ele se ordenou em 1940, né, dia 1º de dezembro. Mas teve essa vivência muito feliz no seminário, e um momento importante para ele foi o ano que ele fez o noviciado, onde ele fez a consagração dele à Nossa Senhora, e entrou no espírito da congregação, que é um ano próprio, né, para estudar a espiritualidade, seja da congregação, da igreja. Então, aprofundou mais essa vivência dele com Jesus numa vida consagrada, por ser padre do Coração de Jesus, que é uma congregação religiosa. Sim, e aproveitando, irmã, até esse ensejo, a gente ouve falar muito dos deonianos, né? Porque tem padres famosos, né? Bispos famosos, né? Então, o padre Zezinho é deoniano, o padre Léo também, que é servo de Deus, né? O padre Fábio de Mello já foi, não é um padre deoniano. O atual arcebispo de Florianópolis também é deoniano. Então, para a gente entender qual é o carisma dessa vocação, né, que também vai ajudar a gente a entender quem foi o Padre Aloysio, né, porque também foi um homem muito ligado ao próprio carisma da congregação. Né? Sim, a Congregação dos Padres do Coração de Jesus foi fundada pelo Padre Dion, na França, e onde, sobre o carisma de amor, reparação, e difundiu o amor do coração de Jesus no mundo, né? Naquela época estava começando a surgir mais claramente a questão da devoção do coração de Jesus. Então, esse foi o desejo do Padre Dion, de orientar e que a congregação tivesse essa base do amor, da reparação ao coração de Jesus. E que os padres fossem esses instrumentos da bondade e da misericórdia do coração de Jesus no mundo. Sim, e aí aos 26 anos o padre é ordenado, como a senhora falou. Então, o padre ele começa alguns trabalhos pastorais, fica até um pouquinho tempo em Minas, né? Mas depois se consolida no seminário, né? No próprio seminário, como professor, e aí também como orientador espiritual dos seminaristas, né? Então, como é essa época pós-ordenação, né? Que aí ele já começa não a ganhar fama porque é alguém, não é? Como a gente vê os popstars de hoje, mas porque é uma pessoa simples, mas sempre próxima, sempre disponível, e assim a vida dele inteira foi assim, né? Sempre na simplicidade e na disponibilidade, né? O Padre Aloysio foi ordenado em 1940 e ficou um ano ainda em Taubaté. Naquela ocasião era assim, eles ficavam um ano ainda terminando a teologia. O seu primeiro trabalho pastoral foi em Varginha, Minas Gerais, que ele gostou muito mesmo, gostou do povo. E ele ficou só um ano, porque foi transferido aqui para Corupá, justamente porque os padres alemães, na ocasião, não podiam ser transferidos, era época de guerra, alguma coisa assim, e ele teve que vir, então, sair de Varginha para se tornar professor e diretor espiritual no seminário aqui em Corupá, Santa Catarina, né? E ele disse que ele não gostou muito disso não, né? Que ele veio assim meio bravo com o superior por essa transferência. Por outro lado, ele sempre falava que foi motivo de muita alegria e de mudança da vida dele. A própria formação levou ele a uma vivência. Primeiro, Fábio, ele tinha um grande amor ao sacerdócio, acreditava, né, no poder sacerdotal, e como formador ele amava, gostava de ser professor, né, dava aula de história, geografia e matemática, e como diretor espiritual se dedicava muito para os seminaristas. Tem carta que ele escreveu para o superior, que ele levantava às 3 horas da manhã para poder rezar, colocar as orações dele em dia, para depois poder trabalhar com os meninos. Na porta do quarto dele estava escrito em latim: se a porta estava aberta, muito mais o coração.
ele sempre foi muito acolhedor, ele tinha um carinho muito grande, uma atenção para os meninos. Pode imaginar, né? Na época era 250, 300 seminaristas, seminaristas menores, com saudades da família, com suas dificuldades, às vezes, de convivência, nos estudos, e o padre tinha esse carinho, essa atenção, esse olhar, né? Atento a cada um, não ao grupo como tal, né? Mas a cada um pessoalmente que eu procurava, ele era muito atencioso como diretor espiritual. Mesmo como diretor espiritual, onde ele trabalhou 9 anos em Corupá, e depois foi 24 anos mestre noviço, mas nunca deixou a formação. Sim, e sobre esse período de mestre dos noviços, né, esses 24 anos, é interessante, porque aí ele ganha também, ele não ganha mais uma característica, mas as características de vida dele, não é? Aí são bem consolidadas nesse período, não é? Porque era um homem também que vivia muito a verdade, não é? Vivia muito aquilo que era pregado pelo Evangelho, aquilo que era pregado pela igreja, pela congregação. Então, não era um homem de dizer assim, ah, não, assim mais ou menos tá bom. Era um homem que sempre queria alcançar as coisas do alto, não é? Não aceitava o pouquinho de cada um, mas queria que, de fato, cada um se entregasse dentro das próprias possibilidades ao máximo, não é? A vivência da fé, da congregação, não é? Da missão, mas também nesse período, ele começa, não nesse período começa a ter, mas também a gente não pode olhar para a história do Padre Aloísio e achar que ele só ficava dentro da congregação, dentro do seminário, voltado exclusivamente para o seminário. Não, ele tinha muito contato com as pessoas de fora, os leigos, enfim, não é? As pessoas da própria para atender a cada pessoa. Sim, Fábio, o padre Aloísio, mesmo como formador, sempre trabalhou com o povo e gostava de trabalhar com o povo, sempre, mesmo em Corupá, quando ele trabalhou como padre jovem, ele atendia as comunidades, nunca deixou, sempre amou esse trabalho pastoral, né? E fazia com muita dedicação e com muito carinho aquilo que consta na oração dele, acolhia, aconselhava e abençoava, né? Era o que ele sempre fazia. E mesmo como mestre de noviço, ele sempre teve um coração muito aberto para lidar primeiro, né? Porque 24 anos de noviço foi muitos anos, né? Mas ele sempre se deixava guiar pelo Espírito Santo, não era um homem estruturado, e foi uma das características que eu sempre admirei no padre, sempre aberto, e ele sempre dizia que a pessoa que deixa de sonhar morre, e ele sempre sonhou, Padre Aloísio, né, até o final da sua vida, com 93 anos. E, lógico, o período da formação, Fábio, que ele viveu também era um período diferente, né? Então, foi uma formação, às vezes, um pouco exigente, os noviços, os ex-noviços dele, hoje em dia padres, bispo, tem até cardeal, falam sobre isso, que ele era bastante exigente, né? Mas ele era exigente, eles diziam, até cobrava bastante dos noviços, só que eles sempre dizem, ele sempre foi coerente. O que ele dizia, ele vivia. E nunca, seja, ele era o primeiro que estava na capela, de joelho, né? E o último que ia dormir. Então, ele tinha uma coerência de vida muito grande. Tudo que ele ensinava para os meninos, os noviços, né? No caso, os meninos, os noviços, viam que ele fazia, né? Então, isso é essa coerência de vida muito grande, né? Da mesma forma que ele era exigente, mas se eles iam conversar com ele, ele tinha um coração grande, né? Um coração de pai, um coração de mãe que sabia entender perfeitamente as dificuldades que eles tinham. Isso, temos vários testemunhos, inclusive do Dom Roque Opperman, que já é falecido, de ver essa parte humana do coração do Padre Aloísio, né? Sempre foi assim. E, inclusive, um ótimo formador, tanto é que formou muitos daqueles que depois chegariam até o episcopado, não é? E, inclusive, tem um fato muito marcante, não é, da história do Padre Aloísio, que foi uma foto com aqueles bispos
que ele formou. Então, se a senhora puder contar rapidamente. Com certeza, foi um sonho dele de tirar, porque tem 11 bispos, né, que foram noviços dele, e um sonho dele foi de tirar uma foto com todos eles. E na ocasião, não lembro a data, foi na ordenação episcopal do Dom Wilson, e foi aqui em Jaraguá do Sul. Nossa, ele ficou muito feliz, que era a oportunidade que ele tinha de tirar essa foto. E conversando, fez esse pedido para os bispos, na ocasião o Dom Murilo disse, nossa, é impossível, né? Depois de uma ordenação episcopal, os bispos se posicionar aí para tirar uma foto. E foi interessante que acabando a ordenação episcopal, os bispos se posicionaram direitinho, né, para tirar foto com o Padre Aloísio, e o Dom Murilo disse, de fato, o Padre Aloísio continua sendo mestre, porque ele foi conhecido como Padre Mestre, e até hoje ele é o nosso mestre, que todos, né, tiveram essa alegria de tirar a foto oficial, né, dos bispos, inclusive o cardeal, né, Dom Eusébio estava junto para tirar essa foto com o Padre Aloísio, foi motivo de uma grande alegria. Sim. E também, como a senhora falou, né, avançando aí na história do Padre Aloísio, ele acreditava muito no poder sacerdotal, não é? Era um homem de muita oração, que também levava a ser um homem que alcançava, né, as pessoas vinham até ele com vários pedidos, enfim, e depois ali daquele momento de oração, depois daquela, digamos assim, intercessão do Padre Aloísio naquele momento, da bênção dele, não é? Muitas graças foram relatadas. Na verdade, o Padre Aloísio tinha esse dom, e se fosse relatar graças ou testemunhos, às vezes, de verdadeiros milagres em vida, daria alguns livros, né? Então, são muitas histórias interessantes, que quando as pessoas iam lá e recebiam a bênção do padre, ficavam curadas, seja de criança, seja de adulto, seja, às vezes, de pestes, né, que tinha em algum local, seja de plantação ou de gado, eles chamavam o padre para dar bênção, e, de fato, tudo acabava, né, seja a peste ou o gado melhorava, né. Tem um fato de uma história que já está na internet, sobre uma criança, foi do padre em vida, que uma criancinha tinha as mãos cheias de verruga, a mãe não tinha condições de levar no médico, né, que eram condições financeiras, e a mãe gostava muito do Padre Aloísio, e pediu para essa criança, então, na missa, que o padre celebrava até numa escolinha, na comunidade onde eles viviam, que depois da missa ela esperasse o padre, para o padre dar uma bênção, e ela era bastante acanhada. Quando acabou a missa, ela começou a chorar. E o padre estava arrumando as coisas da missa, guardando, e perguntou, minha filha, o que você tem? Vem aqui. Daí ele foi lá e abraçou a menina. Ela disse, a minha mãe pediu para mim falar com o senhor, que ela tinha as mãos totalmente cheias de verrugas, e que o padre dá uma bênção, e se eu acreditasse, as minhas mãos iam ser limpas, porque ela tinha vergonha das crianças, as crianças riam, ninguém queria pegar na mãozinha dela, e o padre deu uma bênção e disse assim, de agora em diante você não olha mais tanto para as tuas mãos, que vão ficar curadas, limpas, né, das verrugas. E, enfim, foi o que aconteceu depois de uns dias, na mesma semana, ela ficou totalmente curada, no outro domingo foi na missa, feliz da vida, agradeceu o Padre Aloísio, dessa cura, né, que ganhou e não precisou remédios. Então, tem muitos fatos, né, se fosse para relatar graça, seria mais um vídeo, né, Fábio? E o padre usava, numa ocasião, o óleo de crota, é um óleo medicinal, e esse óleo, principalmente para quem tem sinusite, ele passava assim atrás da orelha e saía toda a infecção que tinha. Então, era um óleo bastante famoso, e com isso também o padre ficou famoso com o uso do óleo. E chegou numa ocasião, tinha mais de 3.000 pessoas, né? Isso lá no noviciado Nossa Senhora de Fátima, aguardando o padre para ser atendido. E naquele momento o padre sentiu esse apelo de Deus, que é o que você disse, ele não queria ser famoso, né? Mas ele queria ser um homem de Deus. Ele saiu, pediu para avisar que ele não estava, foi para uma gruta, a gruta de Ituporanga, e daquele dia em diante ele disse que ele não ia usar mais o óleo medicinal, o óleo de croto, mas um óleo, é o óleo comum, abençoado, e que as pessoas iam viver, crer e ganhar as mesmas graças através da fé. Ele não queria ser famoso de um modo humano, né? Então ele correu esse risco, mas continuou fazendo bem do mesmo modo, mas com toda humildade e simplicidade, para não correr esse risco, é famoso,
De fato, naquele dia tinha jornal, a TV local, tem até um jornal que relata sobre esse fato, do fato, né, que o padre... E, inclusive, né, os relatos contam que nesse dia ele fez um pedido ali à imprensa que estava ali no local de não registrar aquele fato, não é? De não tirar nenhuma foto, porque ele não queria de modo algum que aquilo, não é, se espalhasse, não é, que ele ficasse famoso, mas queria seguir no caminho da humildade, da simplicidade que marcou a vida dele, não é? Sim, ele pediu. Eu tinha o jornalista lá, ele não deu entrevista, disse que não é isso que ele queria, né? E que ele queria fazer o bem através do sacerdócio. Sim. Em 1974, né, aí já na casa dos 60, não é? O padre Aloísio funda a Congregação Mariana, não é? A qual a senhora faz parte. Então, para a gente entender por que ele funda, não é, essa comunidade, né? E qual é o carisma dessa comunidade? Por que ela foi criada? O padre Aloísio fundou a Fraternidade em 1974, no dia 2 de agosto, era uma primeira sexta-feira do mês. E o desejo do padre Aloísio era, ele viu, né, moças lá vivendo, se dedicando bastante para a igreja, para a vida de oração, na comunidade, e ele, tenho certeza que é obra do Espírito Santo, né, porque existe até hoje a fraternidade, sentiu esse grande apelo de fundar a fraternidade de moças que vivesse o evangelho, né, quer dizer, a vida contemplativa no meio do mundo. O evangelho fosse o nosso projeto de vida, né, principal projeto de vida. Foi isso que ele fundou, esse é o desejo dele, na vida de amor, de reparação, de imolação pelos sacerdotes. Nós temos muito isso, né? E de viver pelos sacerdotes, não temos um trabalho determinado, mas é uma vida, né? E não um trabalho que nós temos como característica. Trabalhamos sempre, né? Primeiro com o padre Aloísio, né? Junto, onde ele esteve, em paróquias, e depois também trabalhamos em seminários, em outros tantos lugares também, casas de retiro, onde a gente sempre esteve presente junto com os padres, tivemos período com os padres diocesanos e também bastante mais com os padres do Sagrado Coração de Jesus, onde atuamos até hoje em dia. E apesar de não ser um carisma oficial da fraternidade, mas o padre Aloísio também deixou a lição da humildade, não é, para a fraternidade, porque ele até avisou, olha, vocês não vão ser um grupo tão numeroso assim, não é? Mas vão estar sempre disponíveis ali a serviço da igreja, a serviço dos padres, e assim, claro, que a fraternidade vive, né? E em 84 ele vai para Jaraguá, não é? Que é de onde a senhora está falando. Como foi esse período da vida dele, que é ali do ponto ali da casa dos 70 até o final da vida, que é em 2006, né? Como é esse período do padre Aloísio aí em Jaraguá? Fábio, só voltando um pouquinho à questão da fraternidade, lembrando que nós temos o grupo de consagradas que vivem em fraternidade, tem grupos de consagradas que vivem em família, né, que são pessoas solteiras ou viúvas, e tem bastante pessoas que participam só do carisma da fraternidade. Então, existe a família da fraternidade, então é um grupo já bastante grande, mas sim, o padre nos educou assim, na humildade, principalmente na vida de união com Jesus, que foi o grande dom, né, que ele teve e que incentivou esse amor à Eucaristia, a vida de intimidade, através da palavra de Deus e com Nossa Senhora. O padre Aloísio, depois que saiu de mestre noviço, trabalhou 6 anos em Pomerode, um local bastante luterano, né, era, acho que o local mais luterano do Brasil, não sei se ainda permanece isso. Depois teve 1 ano em Brusque, na Casa de Retiro, e 23 anos aqui em Nereu Ramos. E aqui ele logo assumiu assim que o padre faleceu, o padre Antônio Henkmeier, e ele assumiu aqui a comunidade, também se dedicando de todo o coração para a comunidade, para as pastorais,
orientando os leigos, né? Ele sempre dizia que ele cuidava bem da parte espiritual e os leigos deveriam cuidar da parte material da igreja. Então, seja orientar leigos para formar grupos de família, formar bem os catequistas, formar ministros da Eucaristia. Então, o padre se dedicou muito, muito, né? Já fazia isso em outras realidades, mas aqui em Nereu foi o grande trabalho dele, e com a comunidade, com o atendimento do povo, que vinha de todas as regiões, né? Não só aqui da nossa, mas inclusive de outros estados, que vinham aqui para conversar, para ganhar a bênção e ser atendidos pelo Padre Luísio. Sim, inclusive é um homem de 2 lenços, né? Conta a história, porque tinha um lenço que ele usava e o outro que ele dava para a pessoa, porque, enfim, ela acabava desabafando ali, né? Acabava tendo um momento profundo, mesmo que às vezes até rápido, né? Mas um momento sempre intenso, sempre profundo com um padre. E lá no... Eu acho que, Fábio, é interessante que o padre era um homem da escuta. O padre escutava muito mais do que falava. Mas o fato dele acolher a pessoa, porque quem chegava, ele acolhia bem inteiro, né? O padre, quando ele fazia, seja criança, jovem, pobre ou rico, ou empresário, ou os padres, os bispos, seja quem for, o padre acolhia todo mundo. E quando ele sentava para conversar com alguém, ele tinha a atenção toda voltada para essa pessoa. E um bispo um dia falou que ele vai ser, então, ter esse dom dele de escuta, né? Isso já fazia muito bem para as pessoas. O fato de a pessoa chegar e poder desabafar, falar de todo o coração, do que estava sentindo, do problema que tinha, da dificuldade, já a pessoa, a metade do problema já resolvia, né? Então, essa questão da escuta do Padre Aloísio era algo muito interessante. Ele dizia poucas palavras e dava uma bênção, e isso gravava no coração das pessoas, né? Era algo muito interessante, esse dom de escutar, a paciência que ele tinha, né? E ele dizia poucas palavras, e depois dava uma bênção, e a pessoa saiu consolada, curada, né? Ou mesmo a questão de relacionamento, de dificuldade nos casamentos. Geralmente, os casos mais complicados, eles mandavam para o Padre Aloísio, mesmo os outros padres da região, né? Quando tinha alguma coisa que era mais difícil, dizia, pode mandar lá para o padre, em todos os sentidos. Então, o padre tinha esse dom de acolher, que está na oração, né? Acolher, aconselhava e abençoava. E bem no final da vida, o Padre Aloísio ganhou a graça de receber a visita de Jesus. Irmã, que história é essa que o padre recebeu a visita de Jesus? O padre, mesmo bastante, quando em 2006, que ele foi ficando fraquinho, né, não teve uma doença específica, mas foi enfraquecendo pela própria idade, que faleceu, que ele iria fazer 93 anos, e ele, acho que vale a pena relatar o fato, Fábio, que ele queria ficar sempre diante de Jesus, né, porque ele tinha um grande amor na Eucaristia, e ele disse, né, sinto muito deixar vocês, mas vocês me encontrarão na Eucaristia, onde está Jesus, está todos os santos. E ele, então, até vou contar o fato do espelho, que ele queria ficar junto de Jesus, por isso ele pediu um espelho, na ocasião a gente não sabia bem para quê, porque o padre não era vaidoso e o espelho tinha que ser bastante grande. E quando a gente trouxe um espelho grande, ele queria colocar na frente da escrivaninha dele, onde ele ficava direto olhando para o sacrário. Dali ele via um sacrário, que a porta do quarto dele dava com a porta da capela. E na ocasião já bastante fraco, né? E ele falou que ele ia receber a visita de Jesus e tocou a campainha, chegou um pobre, né? Um dos nossos que sempre vinham aqui. E ele disse, eu soube que o padre está doente e gostaria de fazer uma visita. Só que, pode imaginar, do jeito que ele estava, né? Bastante sujo e tudo, ele, será que o padre me recebe assim? Então, a irmã que recebeu, levou ele lá, esse padre, eu acho que Jesus veio fazer a visita para o senhor. Ele ficou bem contente, abriu os olhos e ainda deu a bênção para ele e disse, Jesus veio me visitar. Sim, e o padre falece no dia 16 de abril de 2006, não é? Como a senhora disse, dizendo... 17, né? 17. Desculpa, é que a gente está gravando no dia 16, mas dia 17
de abril. E, como a senhora disse, não é? Ele falou a frase que vocês me encontrarão na Eucaristia, não é? Dando essa certeza. Mas, naquele momento, vocês, mesmo que conviviam com o padre, ainda não tinham essa noção de que ele poderia, não é, ter um processo de beatificação iniciado, enfim. Quem teve essa intuição, irmã, de registrar, guardar as coisas do padre? É importante que numa ocasião alguém perguntou, Padre Aloísio, como vai ser o dia que o senhor não estiver mais entre nós? E ele respondeu, se eu faço bem aqui na terra, imagina no céu. Então ele já disse isso, né, que ele ia continuar fazendo bem e ajudando a todos que o procurassem. E no dia que ele faleceu, lógico que nem você disse, não era esse o sentimento nosso, a gente tinha um sentimento que ele, e na hora que ele faleceu foi uma experiência bastante bonita, no sentido com bispos, padres, Dom Orlando estava aqui conosco, e assim, a paz que a gente sentiu e a certeza, né, que o padre estava na eternidade e que ele não tinha mais, agora, limites, né, porque até pela doença ele estava limitado ali, de repente ele estava em todos os lugares e a gente podia se unir com ele, porque, ou qualquer pessoa, né, podia se unir com ele, que encontrar com ele, que ele estava junto de Jesus, estava no céu. E no dia que foi, desde que o momento que ele faleceu, foi preparado tudo, e ele foi, no dia 18, então teve missa de hora em hora, e no mesmo dia, o padre Osnildo, que era o provincial na época dos Padres do Coração de Jesus, na missa, no final da missa, disse, perdemos um grande padre, um exemplar religioso e ganhamos um santo no céu. O povo aplaudiu de pé. Dom Orlando, que era o bispo da nossa diocese, disse, o padre Aloísio é uma pérola preciosa da igreja, e desejo que esse local seja local de peregrinação e de santificação do povo de Deus. Padre Léo Reck, que agora é o vice-postulador e até o diretor do Instituto, na ocasião ele já era o provincial eleito, né? Não tinha assumido, mas já era provincial. Eleito, ele disse, nós vamos guardar tudo que é do Padre Aloísio, porque com certeza nós vamos abrir o processo de beatificação. E foi o que aconteceu, e foi o próprio Padre Léo que encaminhou tudo isso, esperou 5 anos, né? Em 2012, então, foi encaminhado o pedido para o Vaticano. Em 2013, daí foi aberto, né? Lá em Joinville, no dia 17 de maio de 2013, e no dia 17 de março de 2015, foi feito o encerramento da fase diocesana, onde tudo foi encaminhado para a Congregação da Causa dos Santos. O nosso postulador Paulo Vilota mora em Roma, e de lá já foi, agora em 2012 a gente já recebeu a Posício, né, que é o resultado dos estudos de toda a pesquisa sobre a vida do Padre Aloísio. Nós, através desse livro, dessa Posício, é estudado a questão das virtudes heróicas, para que no momento ele é servo de Deus, depois, com a comprovação das virtudes heróicas, se torna venerável. Mas o que o Vaticano está esperando mesmo é um possível milagre para que o padre possa ser beato, e depois mais um milagre para que possa ser santo. E temos muitos, né, Fábio, muitos relatos de graça, é uma graça muito grande, né, diariamente. Estamos estudando essas graças, mesmo junto com os médicos, para que essa graça, né, do padre, ou esse possível milagre, para que o padre possa ser beato e depois santo, essa graça que a gente pede, e através desse vídeo, né, que vai ser a divulgação sobre a vida e santidade do Padre Aloísio, e quem nos assista possa rezar e pedir essa intercessão do Padre Aloísio, que eu tenho certeza que do céu ele vai nos atender, ele intercede muito pelas crianças, muitos relatos de crianças, mães, né, jovens que querem engravidar que não conseguem, então são muitos relatos de gravidez, mesmo gravidez de risco. Se acompanhar nossas redes sociais, os relatos de graça, vocês vão poder acompanhar. Então, e aqui é um local, Fábio, onde as pessoas fazem uma verdadeira experiência de fé, onde eles sentem paz quando as pessoas aqui chegam, e o que eu sempre costumo dizer, as pessoas que vêm relatar graças, a gente faz uma experiência do céu, né? A própria muda totalmente a vida da pessoa,
quem consegue, seja uma graça pequena ou grande, são tocados por Deus, são levados a uma experiência grande com Deus, através da intercessão do Padre Aloísio, e quem vem aqui, de fato, é tocado pela experiência de estar na terra de um santo. Sim. E para encerrar a parte das perguntas, e depois a gente faz a oração para a beatificação do Padre Aloísio, irmã, a senhora que a senhora que conviveu com ele, né? Sim. A senhora que o conheceu profundamente, não é? Porque foi também formado por ele. A exemplo da vida do Padre Aloísio, como nós podemos continuar trilhando o caminho da santidade, iniciar esse caminho? Aí depende, claro, o estado de vida de cada um, mas como a gente consegue chegar à santidade a exemplo da vida do Padre Aloísio? Fábio, o grande desejo do coração do Padre Aloísio era levar as pessoas a uma grande intimidade com Jesus. Esse foi o segredo da vida de santidade do Padre, e esse foi o desejo dele, tanto para a fraternidade mariana do coração de Jesus, como para todas as pessoas. O segredo dele era isso: se nós estivéssemos bem unidos com Jesus, primeiro, nós estaríamos nos encontrando com ele, e segundo, as pessoas que lembrassem de nós iam ganhar direto de Jesus. Então, foi o grande dom do Padre que a gente tivesse essa grande união com Jesus, numa vida de simplicidade, numa vida de oração, num grande amor e devoção à Nossa Senhora, e numa vivência profunda com a palavra de Deus, né? E a Eucaristia sempre foi o centro da vida dele. Creio que isso é o grande legado do Padre Aloísio. E ele dizendo isso, né, sinto deixar vocês me encontrarão na Eucaristia, foi um grande segredo na mente dele para dizer: não parem no meu túmulo, mas me busquem junto de Jesus. E a nossa grande alegria, todos os dias 17, que são os dias devocionais do Padre Aloísio, e que as pessoas se encontram realmente na Eucaristia, né? Lógico, visito o túmulo, visito a casa onde ele viveu, o quartinho onde ele faleceu, a capela, tudo isso é uma mística, né? É um ambiente muito bonito, né? É uma vivência, né? Onde entra naquele clima, né? Quer dizer, existe um memorial vivo do Padre Aloísio aqui. Estamos agora preparando para construir o local para o memorial do Padre, também um ambiente para o peregrino, uma capelinha para Santíssimo, sala de confissões. Até amanhã vai ser a bênção da pedra fundamental. Mas creio que esse é o grande legado do Padre, e quem se unir com o Padre Aloísio e pedir sua intercessão, com certeza ele vai levar direto para Jesus e vai nos ajudar a nos encontrar com Jesus e com Nossa Senhora, com a palavra de Deus, e vivendo uma vida com simplicidade, assim como ele viveu, com humildade, e também com esse grande espírito de dedicação e amor ao próximo, né? Ele tinha um grande zelo pelas almas, um grande desejo que todas as almas fossem salvas, e ele não media esforço para isso, né? Essa graça ele sempre pedia diariamente, celebrava a missa diariamente, amava a Eucaristia, e onde ele intercedia junto de Jesus já em vida, né? Que é o grande dom dele, né? Como primeiro exemplo de vida, intercessor e fama de santidade que ele já tinha em vida. Sim. E agora a gente aproveita esse momento para unir o nosso coração ao coração do Senhor, para unir o nosso coração ao coração do Padre Aloísio. Então, irmã, a senhora pode fazer para nós, por favor, a oração de beatificação para o servo de Deus, né, o Padre Aloísio? Uhum. Então, vamos rezar. Não sei se estão conseguindo ver, né, o santinho, mas estão vendo o Padre ali. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e misericórdia, vós enviastes o vosso Filho para a salvação do mundo. Na vossa providência, chamastes muitos para continuar a obra de vosso Filho, entre eles também o vosso servo, Padre Aloísio. Como fiel sacerdote do coração de Jesus, ele acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo, procurando conduzir todas as pessoas ao encontro de vosso Filho, Jesus Cristo Eucarístico e da Virgem Maria. Atendei-nos, Pai eterno,
e ajudai-nos a ser presença de vossa bondade e amor para com nossos irmãos e irmãs, e concedei-nos, pela intercessão do Padre Aloísio, a graça que necessitamos. Vamos pedir por intercessão do Padre a graça que tanto necessitamos, de modo muito especial pelo fim da pandemia. Ó Pai querido, glorificai vosso servo, o Padre Aloísio, como recompensa por todo o bem que fez durante a sua longa vida, para o louvor e a glória da Santíssima Trindade. Amém. Padre Aloísio, abençoai-nos. Amém, não é? Que história bonita. Então, a irmã Edna, eu agradeço muito pela disponibilidade. Não é fácil gravar um dia antes, não é? Da memória de um servo de Deus, não é? Alguém que, como a senhora, participa tanto desses processos de organização, arruma aqui, arruma ali. Não é fácil, então agradecemos a disponibilidade, não é? Que o Padre Aloísio continue a abençoar a todos nós, lá do céu, não é? E rapidinho para você que está nos acompanhando, então na internet vocês conseguem encontrar o Instituto Padre Aloísio, e lá tem várias informações. No canal do YouTube tem o canal Padre Aloísio, sabe, em 2016, mas disponibilizado neste ano, neste início do ano. É muito bonito o documentário, conta a história de vida do Padre Aloísio. Então, enfim, nas redes sociais tem como encontrar muitas outras informações. Quando passar a pandemia, claro, é um dos lugares de peregrinação, seja para quem está em Santa Catarina, seja para quem está pelo Brasil todo, porque é realmente um lugar especial, né? É um lugar de um lugar de devoção profunda, né? Então a gente sente esse espírito quando chega nesses locais, não é? Então, irmã, muito obrigado, não é? Agradeço a participação, não é? A senhora quer falar? Fábio, agradeço de coração a vocês, né? Você, a Lívia, por essa dedicação em trazer, né, presente essa publicação para o Brasil, né? Para o mundo, dos santos do Brasil. E lembrando que todos os dias 17, nós temos missa às 7 horas da manhã, às 15 e às 20, né? Quando é sábado e domingo da noite, muda para 19. Amanhã, dia 17 de abril, temos missa às 7 horas da manhã, às 9h30, às 15 e às 19 horas, por ser sábado. E lembrando que todas vão ser transmitidas pelo Face do Padre Aloísio, da tarde também pelo Facebook da Diocese. Então, todos podem acompanhar, quem quiser, vale a pena acompanhar essas missas, esse momento devocional do Padre, principalmente agradecendo os 15 anos que o Padre Aloísio está no céu, 15 anos de bênçãos e de graças, e é um dia de ação de graças para nós. Sim, e a você que acompanhou a entrevista até aqui, se você gostou, curta, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai se interessar também, pessoas que podem aí, então às vezes até um pouco complicadas na fé, para encontrar uma inspiração. E até o próximo vídeo. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.